os fará esperar? Não. Basta, chega. E por que não darmos o título dessa mensagem nessa noite, da insensatez de Nabal, quando o orgulho cega a generosidade? Encontramos aqui um homem chamado Nabal, que significa tolo, insensato, que o seu orgulho cegou a generosidade que Davi havia feito pela vida dele lá atrás. E essas foram as palavras de Davi. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto. Para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi. Que Deus castigue Davi. E o faça com muita severidade. Caso até de manhã eu o deixe vivo. Essas foram as palavras de Davi. Caso até amanhã eu o deixe vivo. Davi era sanguíneo, pastor Lucas. Quantas vezes a nossa arrogância nos impede de reconhecer a mão de Deus agindo através de pessoas? Através de intercessores, através de pessoas que Deus tem colocado como canal na nossa vida, missionária Adriana. Deus havia usado Davi para ajudar Nabal. Aí, Nabal, um homem rico, mas insensato, rejeita ajudar Davi e seus homens. Mesmo após eles terem protegido seus pastores. Aqui nós se deparamos com uma recusa egoísta. Uma recusa egoísta que pode desencadear consequências devastadoras. Mais à frente você pode observar e ver que Nabal morreu, foi morto. O cenário, Davi, futuro rei, está fugindo de Saul e vive como líder de um grupo de guerreiros leais. Esse é o cenário que Davi se encontrava quando pediu ajuda, quando Nabal decide recusar ajudá-lo. Naquela época, a cultura dos pastores era de costume oferecer hospitalidade a quem protegesse rebanhos. Era um costume oferecer
hostilidades a quem protegesse rebanhos. Era costume. O salário informal. E aí Nabal, seu nome significa tolo em hebraico. Era um homem abastado, mas duro e maligno em seus caminhos. E aqui Davi envia mensageiros. Ele solicita previsões como retribuição pela proteção aos pastores de Nabal. E aí vem a reação de Nabal. Quem é Davi? Quem é Davi? E aqui a gente vê o orgulho e a ingratidão. Nabal menospreza Davi, tratando-o como um rebelde insignificante. Uma quebra de costume. A recusa de Nabal, inconsequente, tola, insensata, a Davi. Sua recusa é um insulto social e espiritual. Nabal tolo ou sem discernimento. Abigail, que significa meu pai, é alegria. Ela personifica a sabedoria que Nabal rejeita. Ela apazigua toda aquela situação. Quem era Abigail? Esposa de Nabal. O costume era oferecer pão e vinho e carne. Era sinal de aliança e gratidão. E aí Abigail decide oferecer pão, vinho, como sinal de gratidão a Davi. A insensatez fecha os olhos para as bênçãos, mas a sabedoria previne a ruína. Mas a sabedoria previne a ruína. A sabedoria previne o quê? A ruína. A sabedoria previne a ruína. E a insensatez, missionário Júnior, fecha os olhos para as bênçãos. Pessoas insensatas fecham os olhos para as bênçãos. Mas as pessoas sábias, muito forte essa igreja. Palavra muito forte para a nossa vida nessa noite. Senhor, nós queremos que o Senhor está aqui nessa noite. Diga amém, igreja. O Senhor está aqui, pastor Lucas. Eu creio em pessoas sábias aqui nessa noite. Deus tem pessoas sábias aqui nessa noite. Eu creio que tem pessoas sábias aqui nessa noite. Quando
quantas pessoas insensatas, com quantas pessoas insensatas você já se deparou? Com quantos Nabal da vida você tem se deparado? Aqui no versículo 10, Nabal age como se nada, age como se não devesse nada a Davi, ignorando a proteção recebida. Ingratidão. E aqui o Senhor fala para nós de quantas vezes tratamos as bênçãos de Deus como direitos, não como graça. Vamos lá, uma ilustração. Como um empresário que nega ajuda a um ex-funcionário que o salvou de uma crise. Assim foi Nabal com Davi. Insensato, tolo. Ele se recusa a ajudar a Davi, um verdadeiro insulto, uma recusa egoísta, com consequências devastadoras. O fim de Nabal. Um exemplo esse que trouxemos aqui de um empresário que nega ajuda a um ex-funcionário que o salvou de uma crise. Um exemplo de um pastor, de um apóstolo que nega ajuda de um pastor, de uma missionária, de um obreiro, quando salva de uma rebelião, quando salva de uma facção, de um espírito de facção sobre a igreja, espírito de rebelião dentro da igreja. Assim agiu Nabal, como se não devesse nada a Davi, ignorando a proteção recebida. Aí vem a fúria da justiça humana. Lá no versículo 13, do 21 ao 22, pastor Lucas. Davi planeja a vingança, mas a sabedoria de Abigail o interrompe. No 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem
fazer-te mal sejam castigados como Nabal. É isso? A justiça sem misericórdia gera destruição. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1:20. Abigail, a sabedoria que evita a tragédia. Lá no versículo 18, 31. Abigail age rápido. Missionária Adriana. Abigail age o quê? Rápido, não é isso? Levando presentes e apelando a razão de Davi. Abigail literalmente se jogou aos pés de Davi. Ela compreendia que essa era a sua única chance de salvar o marido e os outros da sua casa. Ofereceu a Davi um generoso presente com comidas e bebidas e pediu perdão pela indelicadeza do esposo. Abigail deixou claro que sabia quem seu marido era e quem era Davi. Deus está levantando pessoas para nos corrigir antes do erro irreparável, pastor Lucas. Deus está falando nessa noite, antes de tomarmos decisões irreparáveis da nossa vida, Deus levantou Abigail para alertar Davi a fúria da justiça humana, porque Davi era um homem sanguíneo, homem segundo o coração de Deus, mas esse sanguíneo. Rebaia sorebas, derrebaia suidarácia. Deus usa Abigail rápido. Que mulher sábia, que mulher inteligente. Estamos falando de justiça nessa noite. Se você quer que está aqui nessa noite, adora, 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 adora. Dei que a sua derramante o que me dói a saios. Rea sua derramante o de cante o rebassa. Rea sua derramante o que me dará. Porque Nabal vai morrer. Taravassaia. Taravassu e derrebaras. Deminacante o ribarás. Deminácia. Daraia sui demante o que me dará vassai daravas.
Você não precisa agir com as suas mãos. Para, Davi. Para, Lucas. Para, Adriana. Para, Júlio. Para, Débora. Para, Arte. Para, igreja. Deus usa pessoas para nos corrigir antes de erros irreparáveis, antes de atitudes tolas. Reboquei, doquei, dança. Raia sui decante, orebarácia, cante, orebarácia. O Deus da palavra está aqui nessa noite. O Deus da palavra está aqui nessa noite. Arabaço e decante, orebarácia. Raia, soma, raia, cante e derebaçais. Como em Provérbios 31. Hoje vocês podem abrir Provérbios 31, já estou finalizando. Aleluia. Deus está aqui nessa noite para falar conosco. Através da sua palavra, a palavra permanece, a palavra permanece, a palavra permanece, a palavra permanece, a palavra permanece. Céus e terras passam, mas as minhas palavras não passam. Eu estou falando de justiça nessa noite. Abacate o que? Vitória, naiação. Provérbios 31. Pode ler, pastor Lucas? Isso. 31. Título diz: Palavras proféticas do rei Lemel, Oráculos de Lemel, rei de Massa, os quais sua mãe lhe ministrou. Quem tens amado, filho meu, filho de minhas estranhas respostas, às minhas orações. Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem, os que governam. Escuta, Lemel. Não é prudente que o rei beba muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também a outras formas de embriaguez. Portanto, quando não está sóbrio, se esquecer do bom siso e das leis, e não solidários aos direitos dos fracos e dos pobres, dar-lhe cor ao moribundo, e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem de aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender, e se proteja dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com sua justiça. Defende o pobre e a sua integridade. Mulheres sábias eram conselheiras. Queridos, eu quero concluir essa mensagem nessa noite. O resumo, a conclusão